Shalom, queridos. Hoje é o Salmo 102. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor, que a nossa frase seja sempre uma frase chave. Gratidão, gratidão, seja a palavra-chave. Gratidão a esse Deus maravilhoso que está nos conduzindo em santidade por estarmos guardando a sua palavra em nosso coração. Salmo 102 trata de uma situação de aflição onde o aflito derrama suas queixas perante o Senhor. Ele se sentiu oprimido devido à censura de um inimigo. Ele clamou por ajuda de Deus, pois ele sabia que Deus não o abandonaria. Este é outro salmo penitencial, bem como um lamento pessoal. Salmos 6, Salmos 32, Salmos 38, Salmos 51, Salmos 103, 143, são salmos que dão apoio ao assunto desse Salmo 102. Portanto, o escritor sentiu uma necessidade desesperada da intervenção imediata do Senhor em sua situação dolorosa. Suas palavras revelam a intensidade da sua dor. Assim, várias declarações ilustram como o salmista se sentiu. Ele havia perdido muitos dias bons para o sofrimento. Contudo, sua tristeza fez seus ossos doerem, seu estado emocional estava afetado, sua condição física também. No entanto, ele se sentiu murcho sob o calor de sua aflição. Ele estava tão preocupado que se esquecia de comer. Consequentemente, seu estômago estava roncando e ele estava perdendo peso. Mas ele, evidentemente, se sentia muito sozinho, como um pelicano solitário no deserto. Sentia-se isolado como uma coruja e não conseguia dormir. Além disso, seus inimigos também o ridicularizaram continuamente, usando-o até mesmo como exemplo de alguém que Deus amaldiçoou. As cinzas que ele havia colocado na cabeça como sinal de luto, evidentemente caíram sobre sua comida. Ele havia comido tanto que poderia dizer que os havia consumido como pão. Ele havia comido tantos que poderia dizer que os havia consumido como pão. A cinza, né? Que caía da sua cabeça. Da mesma forma, suas muitas lágrimas caíram no copo do que ele bebeu. Assim, talvez essas sejam formas figurativas de descrever sua dor. Mas ele sentiu que sua condição era o resultado da disciplina divina. Ele acreditava que a sua vida estava terminando, pois as sombras que se alongavam sinalizavam o fim de um dia que se aproximava. Em contraste com a sua breve vida, o salmista sofredor expressou sua crença de que Deus continuaria para sempre. Ó tu, e esse ó tu é enfático no texto hebraico, enfatizando o contraste. Ele acreditava que Deus logo executaria a justiça para os seus. Portanto, os piedosos em Israel amavam Sião e lamentavam a sua condição de miséria. A descrição da cidade em Salmo 102, versículo 14, soa como se tivesse sofrido destruição. Além disso, o escritor estava confiante de que Deus restauraria a cidade como havia prometido. Assim, esta garantia deu-lhes uma atitude mais positiva. Confiante na eventual restauração, o salmista falou das gerações futuras, louvando a Deus por sua fidelidade. Ele imaginou Deus olhando atentamente do céu e observando seu povo escravizado. O escritor pôde
está descrevendo as condições que existiam durante o exílio babilônico. O salmista esperava uma nova reunião em Sião. Isso ocorreu de forma limitada após o exílio, mas ocorrerá em escala mundial no milênio. Parecia que Deus estava matando o salmista prematuramente. Ele orou por uma continuação de sua vida. Esse pedido o levou a refletir mais sobre a duração da existência de Deus. Para retratar a continuidade incessante de Deus, ele se referiu à criação, Gênesis 1. E então a consumação dos atuais céus e terra. Apocalipse 21, versículo 1, 2 Pedro 3, 10. Seu ponto era que Deus sobreviverá à sua criação. Realmente, Deus é eterno, não tendo começo nem fim. Salmo 102, 27. Portanto, ele preservará os filhos de seus servos que estavam em perigo de morrer ou já haviam morrido. O escritor aos Hebreus aplicou Salmo 102, versículo 25 a 27, a Jesus Cristo. Hebreus 1, 10 a 12, Hebreus 13 a 8. Ele é a pessoa da Trindade que criou e sustenta todas as coisas. Colossenses 1, 16 a 17. Esses versículos são algumas das revelações mais claras e majestosas da natureza eterna de Deus nas Escrituras. Essa revelação deu esperança ao salmista em sua angústia pessoal. Da mesma forma, o conhecimento do caráter imutável de Deus pode ser um grande conforto para todo o povo de Deus quando sofre. Ajuda a ver o sofrimento pessoal no contexto de eternidade. Mais um salmo, graças a Deus, Salmo 102. Aqui nós vemos sofrimento de um aflito, suas queixas perante o Senhor, mas sempre a confiança, e louvado seja Deus por isso. Eu não sei como é que você está como um salmista, com queixa e aflição, aflito. Uma coisa eu quero te dizer, na palavra de Deus, o outro salmista também diz em Salmos 34, versículo 19, são muitas aflições dos justos, mas ele nos livra de todas elas. Então, essa confiança lhe dá o direito a estar tranquilo, não é? Calmo, com a paz que excede todo entendimento, porque quem falou pode falar. É aquele que pode todas as coisas. Ele diz que são muitas aflições do justo, mas ele nos livra de todas elas. Então, se você é justificado hoje pelo sangue de Jesus, que nós não temos nenhuma justiça, nossa justiça é como trapo de imundícia, e você sabe que era trapo de imundícia, era algo muito nojento, era como se fosse uma espécie de absorvente que as mulheres daquela época usavam em forma de pedaços de pano. Então, a nossa justiça é como trapo de imundícias, diz a palavra de Deus. Mas a justiça do Senhor Jesus está em nossas vidas. Ele pagou o preço para nos justificar. Então, se o Senhor diz que são muitas aflições dos justos, ele está se referindo a essa justiça que vem do próprio Deus em seu Filho, nas nossas vidas. Na antiga aliança não deixa de ser, não é diferente. Os justos da antiga aliança, agora que nós estamos vivendo ainda, não chegamos na segunda aliança, que é a partir de Mateus, nós ainda estamos no livro de Salmos, os justos da primeira aliança eram aqueles que confiavam na promessa de Gênesis 3,15. Então, eles eram justificados pela fé na promessa que Deus fez a Adão e Eva. E o justo da segunda aliança é justificado por acreditar que essa promessa se cumpriu, que Jesus veio, deu a vida por nós, derramou seu sangue, e todo aquele que crê nele tem a vida eterna. O justo da segunda aliança são esses. Então, nós somos justificados, todos nós que cremos. E por isso não temos que estar desesperados no momento da aflição, porque
ele prometeu que são muitas aflições, ele diz que são muitas. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. E o salmista, ainda no Salmo 34, tanto tempo antes de Jesus chegar, também falou que são muitas, mas que o Senhor nos livra de todas elas. Então, prossigamos confiantes em Deus. Creio que esse período, desde maio a maio de maio de 2023, que nós começamos com nosso discipulado, com a Bíblia aberta semanalmente, com o discipulado online, o discipulado presencial, um discipulado nobre, porque o discípulo, se não tiver a presença do discipulador, ele pode estudar e depois apresentar o questionário respondido para mostrar o quanto ele compreendeu do assunto para o seu discipulador e, consequentemente, para a discipuladora geral do ministério, que é a apóstola Raia Nascimento, enviando pelo Zap digitado. Isso é uma maneira de honrar o serviço do Espírito Santo, porque ele que está nos ensinando, mas tem alguém representando para receber justamente a avaliação, ver como está avaliado cada discípulo, para que o nome dele seja glorificado. Então, pronto, nós vamos estar assim, desse jeitinho, né? Com o conhecimento da palavra, a essa altura, ninguém está mais aflito, dizendo eu não vou visitar ninguém, eu não vou mais ganhar almas porque eu estou passando por essa aflição. Não, nós estamos com a paz que excede todo entendimento, nós temos promessa para o livramento da aflição. Então, a gente não tem que se deter porque está passando por uma aflição. Nessa aflição, como é que eu vou ganhar almas? Vou ficar aqui curtindo minha aflição, que só Deus sabe o que estou passando. Não é assim? Você está confiando na palavra? Nós já estamos no Salmo 102, desde maio de 2023 que nós estamos estudando a Bíblia e ainda não escondeu a palavra no coração para entender que não tem nada que nos impeça a fazer o reino de Deus crescer, porque o próprio Senhor diz em Mateus 6,33 que é para buscar o reino dele em primeiro lugar e a sua justiça. Então a gente sabe que é para buscar o reino em primeiro lugar, sabe que a aflição vai passar, então a gente não para. Sim, o Salmo 34 diz que a aflição são muitas, mas ele livra de todas. Isso o Senhor diz que não é para ter o reino dele em primeiro lugar. Então não tem como parar por causa de uma aflição. A gente prossegue fazendo a obra do Senhor, porque essa aflição vai passar. E o diabo não vai nos impedir de fazer aquilo que Jesus pediu. Ele falou que é para fazer discípulos. Mateus 28, versículo 19. Então o diabo não pode nos impedir de fazer isso, assim como ele não pode, assim como ele não vai poder vencer-nos com as suas enfermidades, porque Jesus diz que cura toda doença e toda enfermidade. Então a gente tem que confiar na Bíblia toda. Assim como você sabe que essa enfermidade está no seu corpo, não vai prevalecer, porque Jesus disse que ele cura todas elas. Mateus capítulo 10, versículo de 1 a 2. Essa palavra não é válida para você? Também é válido para você que pregar o evangelho, pregar a palavra, fazer discípulos, também não vai ser impedido, porque ele também falou que nos livra de todas as aflições. Então, eu não vou paralisar a obra do Senhor por causa de uma aflição, eu vou continuar falando de Jesus, vou ganhar essa rua, esse bairro, essa cidade, nós vamos ganhar para Jesus. Se a gente for olhar para as aflições que Satanás traz na nossa vida, ele quer justamente para impedir a obra, e você não passa por cima. Qual é o problema? Qual foi o problema? Qual foi a aflição? A aflição é porque eu estou com um filho que está procedendo assim, está fazendo isso, fazendo aquilo. Vai passar. Vai pregar o evangelho. Vai pregar quando teu filho voltar a sair dessa situação. Você já ganhou tantas vidas, né? Satanás vai ficar detonado, envergonhado, porque ele pensou que essa aflição com seu filho, por isso que ele atacou o seu filho, que é para poder você paralisar. Ele sabe que mãe é assim, não é? Mãe não pode ver um filho sofrendo, um filho perdido. Aí você vai paralisar e aí pronto, você não vai dar jeito, o seu filho foi atacado pelo inimigo, o seu jeito é orar. Se você ensinou a palavra para ele desde pequeno, ele sabe o caminho que é Jesus, ele vai se arrepender e vai voltar. E agora você prossegue. É o reino de Deus em primeiro lugar. Você já ganhou seu filho quando era pequeno, já trabalhou na vida dele, foi usada por Deus para ensiná-lo, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9.
Não tenha consciência pesada, prossiga, não pare. Porque essa obra aí é para impedir você fazer o que Jesus mandou: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Então, siga em frente, destaque Deus é que vai resolver o problema do teu filho desobediente. Se ele for ensinado, ele vai saber quem é o caminho, que é Jesus. E se não for ensinado, a misericórdia do Senhor pode te alcançar e ele encontrar descanso em Jesus Cristo, se converter também. Fica seguro aí na palavra, né? Não fica aí paralisado não, porque não tem nenhum motivo para a gente continuar desobedecendo a obra que Jesus mandou fazer. Ele mandou fazer discípulos. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.